Afetadas durante todo o seu ciclo produtivo por um grande número de doenças, as bananeiras acabam se tornando objeto de estudo de entidades de pesquisas. E uma das doenças mais importantes da cultura é a cigatoca amarela. A cigatoca amarela, ela é causada por um fungo. E é um fungo que infecta a área foliar da planta. Ou seja, ela infecta a folha, que é a parte principal da planta, uma das partes principais da planta, que vai produzir energia para encher o cacho da banana. Então esse fungo ele infecta essas folhas, e essas folhas elas vão ficar danificadas, vão ficar prejudicadas, como é mostrado aqui. Isso aqui impede que a folha ela vai realizar fotossíntese, que é a energia essencial para encher os cachos de banana. Além da cigatoca amarela, existe também a cigatoca negra, muito mais prejudicial para a plantação. Mas os produtores capixabas ainda não enfrentam esse problema. Aqui no estado existe apenas a cigatoca amarela. Então o produtor ele não precisa ficar preocupado inicialmente com a cigatoca negra. Apenas a cigatoca amarela, frisando bem, existe no estado do Espírito Santo. A cigatoca negra ela já existe em outros estados do país. Mas no Espírito Santo, o produtor pode ficar despreocupado, porque apenas a cigatoca amarela ela está presente, né, nos principais plantios de banana do estado do Espírito Santo. Então é com a cigatoca amarela mesmo que é preciso tomar cuidado. A infecção da doença geralmente acontece nas folhas mais novas da planta. O sintoma da cigatoca amarela, ela começa inicialmente com pontos amarelados na parte superior da folha. Esses pontos vão aumentando de tamanho, vai ficando necrosado, ou seja, o centro da lesão ela vai ficando machucado, como eu estou mostrando aqui, e em volta dessa lesão forma um halo amarelado. Então isso é uma característica da cigatoca amarela. Agora, por outro lado, quando ocorre alguma dificuldade na identificação da doença, amostras de plantas são encaminhadas ao laboratório para detectar realmente via microscópio que a doença é causada pela cigatoca amarela ou, no caso, uma cigatoca negra. E lembrando que não é tão fácil diferenciar tanto a cigatoca amarela como a cigatoca negra. No caso da cigatoca negra, a diferenciação ela ocorre principalmente via três fatores, ou seja, seria os sintomas em folha, que aqui não tem, porque não existe a cigatoca negra aqui no Espírito Santo, e caso ocorra alguma dúvida, essa amostra ela é enviada para o laboratório, que através de lupa ou através de microscópio, vamos observar as estruturas do fungo. E quando isso também não é possível, que pode haver alguma confusão com a cigatoca amarela, existem outros métodos que seriam métodos moleculares, que aí é mais para a parte científica, uma parte mais complicada para detectar a cigatoca negra. Ou seja, os métodos moleculares, eles são métodos que vai facilitar a diferenciação entre a cigatoca amarela e a cigatoca negra. Mas o pesquisador alerta que o agricultor precisa ficar atento, já que às vezes não é possível ter certeza do ataque da doença. Aí, o produtor deve procurar um profissional para realizar uma avaliação mais detalhada, que é feita em laboratório. Esse material ele é trazido para o laboratório. Então, no caso aqui da cigatoca amarela, seria um pedaço de folha que contém as lesões causadas pelo fungo. Esse material é trazido e a gente coloca via lupa, que seria isso aqui, aumenta bastante vezes aqui, mais de 100 vezes essa lupa. A gente consegue ver as estruturas do fungo que estão causando a doença. Então, para isso, para a gente confirmar, o que a gente faz? A gente pega uma lâmina, nessa lâmina a gente coloca um lactofenol, que seria um produto químico. Para a gente montar essa lâmina, a gente vai com esse estilete aqui sob a lupa, a gente vai tirar a estrutura do fungo, como eu estou fazendo aqui, vai montar essa lâmina. Eu já passei o fungo para cá. Agora eu coloco uma lamínula dessa forma. Pronto. Essa lâmina tá montada
para ser agora observada no microscópio. Que seria o quê? O microscópio ele vai aumentar muito mais vezes do que isso aqui. Então agora a gente encaminha essa lâmina para o microscópio e lá a gente vai ter a certeza realmente que a doença está causada por determinado tipo de fungo que é conhecido por nós. Após colocar a amostra na lâmina, o material é levado para outra sala, onde é confirmada a presença da doença na folha da planta analisada. Depois dessa lâmina estando pronta, que foi feita lá na lupa, nós trazemos essa lâmina para a sala de microscopia. Então aqui vocês estão vendo, a gente tem um microscópio. Então a gente vai colocar essa lâmina no microscópio e a gente vai realmente confirmar que aquele fungo observado no sintoma em campo e no sintoma via lupa, aqui a gente cabe de fechar o diagnóstico. Então a gente vai ter certeza que a doença Sigatoca amarela é causada por esse fungo aqui. Já sai confirmado com 100% de certeza aqui. Já sai confirmado com 100% de certeza. Em plantações afetadas, é possível observar a morte precoce das folhas e o enfraquecimento da planta, com reflexos imediatos na produção. A perda na produção devido à doença pode variar de 30% a 50%, dependendo dos aspectos climáticos, mas essa perda pode ser evitada tomando algumas providências. Existem algumas formas de controle que poderia ser utilizada para a Sigatoca amarela. Ou seja, a principal forma que seria a utilização de uma variedade resistente. A outra forma de controle seria o controle cultural, ou seja, quando as folhas já estão muito infectadas, que seriam as folhas mais baixeiras, o produtor ele pode retirar essas folhas, cortá-las, enleirar na fila da planta, entre as plantas, e aplicar uma solução de ureia, por exemplo, para aumentar ou para acelerar a decomposição dessas folhas. Se a planta estiver com a doença, ele detectar essa doença, como que ele combate? Deve erradicar? O que ele deve fazer com a planta? Não, ele não deve erradicar. Existem algumas medidas de controle, no caso que seria o controle cultural, você eliminar as folhas, e também você tem o tratamento químico, ou seja, a pulverização com fungicidas. Essa pulverização, ela deve atingir as folhas mais na parte superior da planta, ou seja, da folha vela até as folhas mais baixeiras, porque esse fungo ele começa inicialmente a infecção na folha vela. Então, a partir dessa folha vela, esses sintomas vão começar a aparecer mais na parte de baixo. Na dúvida do controle químico, procurar algum técnico responsável que vai indicar o melhor produto e a melhor hora e as melhores condições para ser aplicado esse controle químico. Lembrando bem que os defensivos ou os fungicidas utilizados para a cultura da banana, eles devem ser registrados e recomendados para a cultura da banana. Então ele deve ter registro no IDAF para poder ser utilizado para a cultura da banana. Não se deve utilizar produtos que não sejam recomendados nem registrados para a cultura. Outra forma de tentar evitar a doença é a utilização de materiais mais resistentes. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé, lançou recentemente 2 variedades. O INCAPé lançou já 2 variedades resistentes à Sigatoca negra, que é a principal doença hoje em dia da cultura da banana no Brasil. Então o INCAPé lançou 2 variedades que são chamadas de Japira e Vitória, e que ela não só é resistente à Sigatoca negra, como é resistente à Sigatoca amarela e ao mal do Panamá, que é outra doença vascular que ocorre na bananeira. Mas para que essas variedades não sejam contaminadas pela Sigatoca negra, é preciso atenção. Segundo o pesquisador, estados como Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso e São Paulo já detectaram casos da doença. O estado ele possui o órgão de defesa sanitária, né, que vai ficar incumbido de dificultar ou impedir a entrada da Sigatoca negra no estado do Espírito Santo. Ou seja, como evitar que caminhões carregados de bananas de locais que vêm de locais que já existe a Sigatoca negra não entrem no estado. Porque isso aí é uma das medidas legislativas que vai impedir que a Sigatoca negra entre no estado do Espírito Santo.
possível conviver então normalmente com a doença. Sim, com a cigatoca amarela, sim. Frisando bem, já a cigatoca negra é impossível conviver com ela, uma vez que a cigatoca negra ela vai causar até perda de 100% na produção da planta.